Estamos no ar com mais um Papo no Divã. Meu nome é Jefferson, aqui do meu lado está o monstro sagrado, Vanglares Pedro Neto. Saudações. Pessoal, antes de tudo, vamos estar falando sobre os nossos patrocinadores do dia de hoje. Temos com a gente como patrocinador a empresa Toca do Lobo. A melhor loja de tabacaria Yeah! região. Do interior para o mundo, The World, The Words. Seguinte, a loja Toca do Lobo trabalha com vestuários, com tabacaria, acessórios e linha zen. Todos os produtos conversando uns com os outros ali. Você vai ver um estilo bem diferente, alternativo e vai ser muito bem recebido com certeza pela galera que trabalha lá, tá? A equipe é nota 10. Não é só uma loja, é uma experiência. Um abraço, Caião. Um abraço para todos os contribuintes da empresa Toca do Lobo. Muito legal, né? Tá com a gente nessa. Eles aqui, yes, que acreditam nesse projeto, estão com a gente no Papo no Divã. Outra pessoa que eu vou falar hoje como patrocinadora, essa daí eu vou pegar a colinha, mas ela é minha amiga íntima, ela é engenheira civil e a empresa chama Vale do Rio Claro, tá? Que ela é uma empresa de Rio Claro, é uma empresa familiar, guiada por essa sócia proprietária, engenheira civil, Raíssa Martins, que é responsável técnica da empresa e onde ela e seus familiares trabalham com empenho para solucionar problemas dos seus clientes. Não apenas grandes construções, mas também coisas mais básicas, como, por exemplo, a troca de um chuveiro ou algo relacionado um pouco menor. Mas para coisas de construção de prédios a coisas mínimas ali, vocês entrem em contato com a empresa, com a Raíssa. Eu vou estar deixando um telefone aqui embaixo, em algum lugar na gravação. Talvez no final a gente até possa estar falando também, porque ela ofereceu pra gente um cupom de desconto, tá? Então, não vai ser cobrado a visita técnica para as pessoas que entrarem em contato com ela, falando que entrou pelo Papo no Divã, certo? Então, ó, acho que vale passar já o telefone dela, né? Já estamos aí, então tá aí, ó. Anotem aí, 99884 4092. 99884 4092, Raíssa Martins. Vamos apresentar a nossa convidada super querida no dia de hoje. Temos o prazer de conhecê-la. Pedro vai falar mais sobre ela. Estamos aqui com a Sara, que não pode errar o segundo nome, Capote. Com 2 Cs e um I. E com 2 Cs e um I. Sara, você é fonoaudióloga, né? Sou fonoaudióloga. E especialista em tratamento de... Eu de sou, pé. né, na verdade, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em linguagem, né? E aí, tudo que envolva linguagem, eu acabo atendendo. Com o passar do tempo, eu acabei me especializando em TEA, que é o transtorno do espectro autista, mas atendo outras demandas também relacionadas à linguagem. Sim. Hoje vamos pontuar mais sobre, especificamente, o TEA. TEA, Porque, sim, nós aqui do Papo no Divã temos essa ideia de trazer mais à tona para as pessoas elementos da realidade que elas não estão percebendo, né? E assim, acredito que as crianças com TEA, ou os portadores mesmo que têm essa particularidade, elas acabam sendo muito mal interpretadas, como uma criança que faz birra, ou uma criança mal educada para aquele padrão normal exigido, né? Tanto que uma das maiores perguntas que a gente recebeu, tanto que é uma dúvida de quase todas as pessoas, é o que é uma criança ou uma pessoa com autismo, como ela é, como que a gente identifica, quais são os sinais, o que é normal, o que é atípico, o que não é típico. tá. Bom, uma criança dentro do espectro, ela tem 3 áreas que estão afetadas, né? Comunicação, interação social e interesses restritos, movimentos repetitivos, pode ter questões sensoriais. Então, é uma criança, pensando na criança, tá? Uma criança que está lá no seu desenvolvimento, nasce, a gente é esperado que essa criança comece a balbuciar, a se comunicar antes da linguagem verbal, né? Porque a gente espera que a criança fale mamãe e papai, mas antes dela falar mamãe e papai, ela se comunica através do choro, do riso, das gracinhas. Então, é aquela criança que muitas vezes pode ser mais apática, então não ter essa comunicação com o outro, então ela já falha aí, né? Então, tem um conceito muito, assim,
muito limitado em que a criança, dentro do espectro, ela tem um atraso de linguagem. Na verdade, ela tem uma questão de comunicação, tá? Pensando que a linguagem, a gente tem a linguagem verbal e não verbal, mas a comunicação é algo muito mais amplo. Eu posso me comunicar com o outro através de expressões faciais, do apontar, do olhar. O olhar no olho, O né? olhar é uma comunicação, né? A criança dentro do espectro, ela tem a comunicação prejudicada. Então, é uma criança que não tem um contato visual, ela não retribui, ela não responde à brincadeira do outro. Então, sabe aquela coisa que a gente faz com criança pititica, né? Achou! E ela dá risada. Ela não tem interesse pelo outro. Ela Então, não tem desde criança, Desde desde bebê. bebê, você já pode Desde bebê, a gente identificar. pode vendo características, Já né? é possível que É se identifique possível, é alguns possível. sinais. Mas o que acontece? Quando fica mais visível, né? Que os Isso. pais começam a notar que tem algo, ou os pais, ou a escola, quando essa criança começa a atrasar a comunicação. A comunicação, não, a linguagem, porque a comunicação já está falha. Demora para falar, para começar a falar. Exatamente. A comunicação já está falha, mas muitas vezes os pais têm essa dificuldade, a dificuldade de perceber que ele não aponta, que ele não manda beijo, que ele não sorri, né? Que ele não se interessa pelo outro. Acaba tendo principalmente o primeiro filho, né? Você não tem um Uhum. parâmetro ali para comparar. Só E aí- as outras pessoas falando, tipo, mas não fala ainda, mas não... Então, aí quando chega aos 12 meses, que é esperado que a Um ano. criança fale as primeiras palavras, até não tem tanta preocupação. Hoje em dia as pessoas estão um pouco mais atentas. Mas chegou 1 ano e meio, 1 ano e 8, e aquela criança não fala nada, aí normalmente, tá, gente? Isso não é regra, mas normalmente o primeiro profissional que é procurado para uma criança que está dentro do espectro é o fonoaudiólogo, porque ele atrasou a linguagem verbal, ele não fala. Todos falam, os amiguinhos falam, o primo falou com 1 ano e meio, e ele não fala ainda. Então, normalmente é o primeiro profissional a ser procurado é o fonoaudiólogo. E aí, através da nossa avaliação, a gente faz, se a gente, né, percebe que aquela criança pode estar dentro do espectro, nós fazemos os encaminhamentos devidos. Então, para um psiquiatra, para um neurologista, enfim, né? Então você é a primeira pessoa que recebe Normalmente. normalmente. Normalmente, assim, a grande parte dos meus pacientes hoje em dia, eu fui a primeira a entrar no caso e eu fiz todo esse caminho com a família até chegar ao laudo. Então, um caminho de pedras, Sim. né? Porque tem a questão do luto, né? Porque uma família não imagina que aquela criança pode ter algo, muitas vezes vai pensando só na questão do atraso, e quando a gente aponta que não é só o atraso de linguagem, mas é um atraso de comunicação, é uma interação social mais pobre, não dá função para brinquedo, então é uma criança que não sabe brincar, tem comportamentos, movimentos repetitivos, então enfileira, empilha, mas não dá a função do brincar. Quando você começa a apontar isso, tem a fase do luto, né? Sim. Você já teve pais que receberam, assim, muito de forma... Não sei se é mal que fala, Muito, mas, assim, muito. triste, ficar Eu já muito tive abalado. tudo, gente. Eu já tive e- tudo. Fazem 20 anos que eu sou formada Hein? em fonoaudiologia. Então, trabalhando com espectro, com a linguagem, enfim, com síndromes em geral, faz aí uns 17. Então, eu já vivi tudo. Eu já vivi pessoas, pais que choraram, na minha sessão e que choram ainda, e que muitas vezes eu preciso engolir o choro junto, porque senão eu choro junto. Porque eu sou Imagino. dessas, eu falo que eu não aprendi ainda a separar o profissional do humano. Eu já tive pais que se revoltaram comigo e me chamaram de maluca, de louca, de inconsequente, enfim, já me xingaram Por falar coisas que até. eles não sabiam digerir aquela informação. Exatamente. Hoje, eu tenho 42 anos, né? 20 anos de estrada, então a gente vai aprendendo com o tempo, né? Hoje eu consigo me colocar no lugar do outro e entender e acolher essa dor até vindo através da raiva. Mas eu confesso que foi difícil para mim também, porque
você reage, né? O ser humano é reativo, né? Você reage diante de uma raiva, enfim. Sim. Então foi difícil, foi um caminho de pedras. Eu falo que não só para os pais, mas para mim, né? Às vezes a frustração se manifesta de diversas formas, né? Exatamente. Porque você tem aquela concepção da criança, ela nasce, desenvolve, aí você começa a perceber uma coisa Que não estava na que programação. não estava na programação da expectativa. Exatamente. E às vezes receber aquela resposta que algumas das vezes a pessoa já imagina que vai receber. Exatamente, Vanglares, exatamente. Inconscientemente, muitos já sabem o que eu vou falar ou que qualquer outro profissional vai falar. Mas a hora que você verbaliza isso, você faz com que se torne concreto. E assim, agora, nessa hora o mundo cai. O mundo cai, o bicho pega e você tem que lidar com a realidade. Exatamente. E assim, ó, agora eu vou falar até enquanto mãe, não enquanto profissional. Quando a gente engravida, né? Quando a mulher engravida, o pai engravida, na gravidez você já faz. Não que isso seja certo, tá? Não é certo, mas a gente faz. Você já faz uma projeção desse filho. Então você já vê esse filho assim, Crescendo, andando, falando, desenvolvendo, casando, exatamente. tomando conta dos negócios. Exatamente. Você faz uma projeção que, assim, isso não significa que o fato dele estar dentro do espectro não vai fazer, ou que ele não esteja, ele vá fazer também não. Pode ser que seja uma criança de desenvolvimento típico e tudo aquilo que você sonhou vai por terra também. Porque é um ser humano que não é sua continuidade, entendeu? Ele é a parte. Mas quando vem o diagnóstico, é como se tudo fosse roubado desses pais, né? Então é difícil, não é fácil. E nesse lance da projeção, porque assim, dentro da nossa sociedade a gente tem moldes de ideias, né? Que nem a gente tem, por exemplo, pipa, você imagina aquele retângulo colorido. Enfim, isso é uma pipa com uma rabiola, né? Uma rabilinha. Quando a gente fala, que nem a gente teve no episódio anterior, de pessoas em situação de estar na rua, se tem a imagem daquela pessoa com a sacola, a touca, a meia furada, caminhando, com uma lata chacoalhando. Para o autismo, hoje a gente tem crianças. Criança, criança, criança. Como é um adulto? Como eles estão? Porque assim, eles vão passar por todas as fases de desenvolvimento. Também acho que vai ter como Perfeita a pergunta. rebeldia, vai ter, de certa forma, alguma coisa que direcione de novo para dentro. E também tem até aquela questão que é mais difícil de ser abordada, né? Como é a sexualidade, por exemplo, para esse tipo de pessoa? Porque já é um assunto delicado. Eu acredito que a sexualidade de pessoas... Porque hoje o autismo não é só mais aquele caso de Asperger e tal. Hoje Na engloba verdade, muita coisa, isso, né? na verdade, Existem pais autistas também, né? então, na verdade, o que ouvir. acontece? Antigamente a gente falava autismo, né? Hoje em dia a gente fala espectro. Por quê? Porque imagine uma régua que vá do branco ao preto. E essa criança, essa pessoa que tá dentro do espectro, ela tá ali, ó. Ela pode estar no branco mais cinzentado, no cinza, ou ela pode estar no preto, né? Então, por isso que a gente fala espectro. Ela tá dentro do espectro, ela tá dentro dessa faixa. Então, apesar da gente ter um déficit na comunicação, na interação social, nos comportamentos, isso vai variar muito de criança para criança e vai variar de quanto essa criança está sendo estimulada, quanto que ela tem acesso a terapias, enfim. Hoje em dia, quando eu me formei, não se falava em autismo, tá? Eu lembro que na faculdade tinha um caso de autismo que, coincidentemente ou não, porque eu falo que eu não escolhi o autismo me escolheu. Eu era estagiária desse caso, então eu era fono que atendia esse caso e que me dava muito trabalho. Então, a clínica de fono da faculdade ela ficava no subsolo e tinha 4 lances para cima. E ele saía correndo, e enfim, eu tinha que subir 4 lances correndo, quase morria. Era uma criança? Era uma criança. E eu não vou esquecer o nome dele nunca na minha vida. Ele chamava Aleph. E aí a gente se estapeava, as meninas se estapeavam para poder. Porque na faculdade você assiste os atendimentos, né? Então tem aquela parede de vidro, enfim. Se estapeavam para atender porque só tinha ele, gente. Só tinha ele. E hoje em dia deu um boom, e que eu acho isso muito legal, porque eu falo que, na verdade, deu um boom até por conta de estar se diagnosticando mais, né? Só que é tudo criança. Ninguém fala do adulto.
né? Essas crianças que estão sendo diagnosticadas agora ainda não chegaram na adolescência, ainda não chegaram na vida adulta. E o que eu percebo, e é uma coisa que até eu falei com uma amiga minha que trabalha nessa área, é um público empobrecido De informação? de profissionais. De profissionais. Então, assim, tá todo mundo, e que eu acho muito legal, se capacitando para atender criança, para dar conta, para ensinar habilidade de fala, para ensinar habilidade de interação social, mas as pessoas estão esquecendo que a gente ensina a linguagem, a gente ensina a habilidade social, a gente ensina muitas habilidades, mas isso não quer dizer que eles tenham, foi aprendido. Tá? E isso a gente tem que ajudar, tem que ter um apoio na vida adulta, porque a criança dentro, o adulto, né, o ser humano dentro do espectro, ele vai continuar, se ele não tiver um apoio terapêutico, ele vai continuar com essas dificuldades. Um exemplo que aconteceu comigo semana passada, eu tenho Instagram profissional, eu tenho Facebook, e do nada, uma pessoa me chamou, não era meu amigo, e me perguntou, falou assim, Sara, tem como saber, diagnosticar alguém aos 26 anos dentro do espectro? Falei, tem. Falei, mas por quê? Eu quis entender aquilo, né? E aí ele começou a me contar um pouco da história dele. Falou, olha, eu sou uma pessoa que ninguém me compreende, que eu não consigo me comunicar com o outro, minha interação é muito difícil, eu não paro em empresa. E foi relatando. Minha família não entende, o meu pai manda eu buscar a igreja, assim, porque ninguém entende aquilo, né? Ele E aí, tava falando da vida dele. dele. E eu falei, olha, então eu vou te dar os caminhos, né? Porque se você tiver, você precisa de um apoio terapêutico, você, às vezes, uma medicação, enfim. Então, é um público que está esquecido, né? Eu tenho crianças, por exemplo, que vieram com atraso, que foram diagnosticadas no espectro, e na entrevista, né, na avaliação do psiquiatra, o psiquiatra sacou que o pai estava dentro do espectro. Porque tem um peso genético, né? Eu ia perguntar isso. O peso, a questão da genética no autismo, é assim que... tem. Não, na verdade, tem vários fatores, né? Mas a genética é um deles. Então, e não é só a genética assim, olha, tem um caso de autismo na família. Não, questões de transtornos psiquiátricos mesmo. Então, isso não é estudo, isso eu vejo na minha prática, tá? Muitos pais, assim, mãe depressiva, antes dessa gravidez, né? Antes desse diagnóstico, alguma coisa, algum caso de depressão, de transtorno bipolar na família. Então, se você começa a pesquisar, você vê que tem questões psiquiátricas familiares, Não né? que eles sejam autistas, Não, tem esse não. espectro, Não. mas existe uma questão psicológica por trás disso Isso. que contribui para que a criança tenha essa Na verdade, condição. então, na verdade, não que contribua, mas ela tem uma questão genética ali, né? Tem uma questão genética Existe um pesando. peso Tem. nesse... Assim como é muito mais comum em meninos do que em meninas. Você acha que é algo que a gente ainda saiba muito pouco sobre? Muito pouco. Muito pouco. Então, mas não sempre existiu autistas ou é algo que é Só que eles recente? ficavam Como que é isso? escondidos, né? Eles ficavam escondidos e assim, agora não, porque aumentou muito os casos e graças a Deus as famílias estão se empoderando e estão, enfim. Aumentou os casos ou aumentou o diagnóstico? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que aumentou os casos, aumentaram os casos e aumentou o diagnóstico porque tem muito mais profissional habilitado para isso. Mas eu acho que são duas coisas juntas, tá? Nunca peguei tanta criança com suspeita de autismo. Tanto quanto recente agora. Assim, ó, há uns 4 anos já, né? Depois da pandemia piorou, né? Mas isso também não quer dizer que seja autista, tá? Não quer dizer. Na verdade, gente, assim, a gente tá falando de autismo, né? Mas o desenvolvimento infantil, o que a criança precisa? Ela precisa ser estimulada, ela não precisa de terapia, ela precisa ser estimulada dentro de casa. Então, ela Sim. precisa do outro, ela precisa brincar, ela precisa sentar no chão, ela precisa vivenciar. Como que a gente aprende as coisas? Vivenciando. Se eu não vivencio, eu não aprendo, eu não adquiro uma habilidade. Isso para qualquer criança, né? Para Ela qualquer precisa ser humano. Para qualquer ser humano, precisa de Vai estímulo, num curso, faz um curso e fica só na teoria.
Aí pega esse curso e aplica, dá uma palestra sobre aquilo, ou aplica o que você aprendeu na prática. Você vai ver que a sua aprendizagem vai ser muito maior do que se você ficar só na teoria, né? Então, o ser humano precisa vivenciar isso para ter essas habilidades. E, infelizmente, eu falo que a tecnologia ela é ótima, ela é maravilhosa, mas ela deu uma quebrada nessa questão do desenvolvimento, né, infantil. Crianças com tela o tempo todo, né? Agora está Sim. tendo um movimento contrário, dos pais estarem mais atentos nisso, mas vem assim, ó, a criança acorda com o celular, ela come com o celular, ela dorme com a música do celular, o celular, e aí assim, né? O celular pode ter o melhor jogo educativo. Ele não tem o que nós temos, Ele não estamos tendo. substitui. Não, ele não dá o que a gente está tendo agora, essa troca com o outro, esse olho no olho, sabe? Essa viver. Não dá, né? Eu tenho crianças, por exemplo, que, enfim, eu estou avaliando e vou falar para os pais: olha, já era para estar montando um quebra-cabeça, por exemplo, né? De tantas peças, mas não monta. E aí os pais falam assim para mim: imagina, mas no tablet ele monta até de 1000. É. Qual é o movimento, gente? É isso, ó. É isso. Quando eu pego um quebra-cabeça, eu preciso o quê? Planejar, organizar, tentar, tentativa e erro. São outros caminhos que fazem para a aprendizagem. Então, é o que falo, né? É uma geração fast food, tudo muito rápido, tudo muita estimulação, uma estimulação muito pobre. E aí, muitas crianças chegam com uma suspeita de autismo, e a hora que você coloca a casa em dia, orientação para os pais, escola, rotina, planejamento em casa, a criança vira outra criança, é outra criança, né? E aí não é autista. Então também a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Conforme Com o que vê. diagnóstico errado, por exemplo. Entendi. Para trazer um pouco mais tornar mais palpável essa questão dos exemplos, como seria, por exemplo, essa faixa de progressão de desenvolvimento, por exemplo, uma criança diagnosticada mesmo com esse espectro, como que se espera que ela vá se comportando conforme a terapia vá ocorrendo com sucesso? Isso é muito individual, Caso a Valadares. caso. Isso é muito individual. Eu costumo dizer que cada ser humano é um universo único. Então, isso vai mudar. Isso tudo influencia, tudo. Desde o engajamento dos pais na terapia, desde ela estar inserida numa escola que realmente faça inclusão, né? E que propicie, que ela vivencie, que tenha oportunidade de aprendizagem. Eu tenho uma história para contar quanto a isso. Tá, vou querer saber. Então, isso vai variar muito da equipe profissional se falar. Então, eu tento sempre estar junto com profissionais que se conversam, que sentam para fazer reunião, porque eu vou trabalhar comunicação, mas vou trabalhar linguagem, mas eu tô com uma criança que tem questões de comportamento, não tem como eu não intervir. Então, eu preciso da orientação da psicóloga. A psicóloga tá lá trabalhando comportamento, ela tem que ter minha orientação para saber como que ela vai lidar com a linguagem, com a parte de comunicação. A TO, a mesma coisa. Então, claro que a gente tem o nosso foco principal, o meu é linguagem, mas a gente acaba tendo que passear nas outras áreas. E quando essas áreas não se comunicam, esses profissionais não se comunicam, fica um trabalho truncado, um trabalho meu no meu consultório, seu no seu consultório, e não se conversa. Que E a montar, que criança... quebra-cabeça, E o e ser fica um humano trabalho Frankenstein. e o ser humano não é assim. O ser humano, ele é, né, todo intrínseco. Então, você tem que ter isso. Então, essa evolução vai depender muito, de muita coisa. Mas assim, no caso, por exemplo, mais para as pessoas que estão assistindo ter uma ideia, assim, por exemplo, comportamento assim que é esperado ter, que se nota, e como seria, por exemplo, um adulto nesse espectro funcional? Um adulto funcional, bom, a gente espera que essa criança adquira habilidades que ela não tinha, que ela não teve, que ela não adquiriu no desenvolvimento típico. Então, que comece a se comunicar com o outro através do apontar, do olhar, do sorrir, do pedir, do entregar para o outro, comece a verbalizar palavras de forma funcional, então que use a linguagem, porque tem muitos autistas que falam, mas eles não se comunicam. Então, fala é uma coisa, linguagem é outra, comunicação é outra e todas elas se complementam. Como que é isso, falar e não se comunicar? Eu posso
falar pra você assim, como que é isso, falar e não se comunicar? Eu tô falando, eu não tô? Eu tô me comunicando com você? Você tá fazendo uma pergunta. Eu tô repetindo o que você falou, Repetindo o que eu falei, entendi. tá? Eu posso pensar em alguma frase, em algum single, em algum Globo e Solto. você, tudo a Frases ver. soltas. Por exemplo, Globo e você, tudo a ver. Eu tô me comunicando com você? Você sabe o que eu tô querendo te falar? Não. Mas eu tô falando. A fala é a parte motora da linguagem, tá? Eu consigo me comunicar sem ter fala. Tá? Então, assim, e a fala nem sempre, o fato de eu ter fala, nem sempre vai fazer com que eu consiga me comunicar com o outro. Entendi. Você consegue se comunicar sem ter a fala e você consegue falar sem se comunicar. Exatamente. E é isso que muitas vezes eu acho. É que acredito acontece. que é o que acontece. Porque o que a gente tem que ensinar para essa criança é se comunicar. Porque alguns autistas, gente, vão ser não verbais, não vão adquirir a linguagem verbal. Isso é fato. Mas eu não posso fazer com que essa criança, esse adulto, não tenha um sistema de comunicação. Ele pode não ter uma linguagem verbal, mas ele precisa se comunicar com o outro. É tudo sobre estímulo? E técnicas, né? Estilo e Então, por técnicas. exemplo, uma criança que é não Estímulo. verbal, que ela não vai falar, por uma apraxia, enfim, por alguma outra comorbidade, eu entro com PECs, né? Que é um sistema de comunicação alternativa. PECs? PECs. PECs é um sistema de comunicação alternativa através de figuras. Quem que usa isso? O fono? Fono. Hum. Fono. Tudo que for referente à comunicação em linguagem é da competência do fonoaudiólogo, tá? Inclusive, uma coisa muito interessante que a gente teve um momento para conversar antes de começar. Labirintite, quem vai tomar procedência é a fono. E eu achei isso maravilhoso, saber. Nunca imaginei isso. Nós fazemos a reabilitação vestibular. O labirinto está no ouvido. O ouvido é da competência do fonoaudiólogo. E você resolve? Ajuda? Muito, muito, Legal isso. muito. Que geralmente a primeira medida, né, para grande parte das coisas, assim como também para o Remédio. espectro, remédio. Nossa, então, ó, vamos dar ênfase nisso, porque eu, inclusive, pessoal aí, os labirintitos e labirintitas, como que fala quando a pessoa que tem labirintite, pessoal que sofre Tem uma dessa patologia do questão labirinto, do né? procure seu fonoaudiólogo, ou senão a Sara aí também tá, Nem né? sei, nem todo Meu mundo Deus. trabalha com isso, né? Porque eu tava falando com o Anglares lá fora. A fonoaudiologia, ela tem um leque gigantesco, né? De trabalho. E não dá para fazer tudo. Eu falo que quem faz Entendi. tudo não faz Não nada. faz nada. Né? Meu, tudo que for, assim, eu acredito que nem tudo seja, nem toda medicação, nem toda necessidade de medicação seja, possa ser substituída. Mas o que dá para ser, que seja, né? Porque ela Exatamente. te prende, essa necessidade medicamentosa, Sim. ela te Exatamente. prende, E nós te temos pega essa cultura, né? e te ferra. Os farmacodependentes. A gente É- tem tudo é um remedinho. Vai ter um remedinho, né? É a Você- cultura do remédio do balcão. Você Você... pega ali um Neosaldina, você pega ali um Meu, Advil. nossa, não me representa, sabia? Eu acho, Juro. eu posso estar falando besteira, mas é um dos países que mais se automedica, que mais se automedica é o Brasil, né? Eu Tem tenho os antibióticos mais tenho potentes também. certeza disso. É? E olha só, né? Pô, os colaterais, né? A forma como isso acontece. Você comentou, enquanto você estava na sua fala ali sobre o espectro, as pessoas, das pessoas que são diagnosticadas quando mais velhos, ou você faz isso, ou medica. Você comentou sobre isso. Eu queria perguntar para você, a pessoa que tem o espectro autismo, O espectro do autismo. o espectro autismo, ele não necessariamente vai fazer uso de medicação, Não, mas há casos que há essa necessidade, é isso? é assim, ó, não existe medicação para autismo. Não existe. Não tem cura. Não, Sim. esquece. Tem um pessoal doido aí que começou a fazer, dar até, era tipo um cloro, sei lá, que pingava e tinha uma cura, uma coisa muito louca, né? Não existe medicação para cura. O que se dá são medicações
para melhorar algumas características. Então, uma criança que tem uma atenção muito reduzida, uma agitação muito grande. Então, se eu não tenho atenção, se eu sou muito agitado, isso vai impactar no meu aprendizado, né? Das Entendi. habilidades. Eu preciso estar ali, eu preciso estar com uma atenção legal, eu preciso estar focado para aprender. É uma criança que não dorme, tem muitas crianças que não dormem. Tem pais aí que estão 2, 3 anos sem dormir. Eu preciso medicar essa criança, porque a criança precisa dormir, esse cérebro precisa descansar. Então, são medicações para os. Como que eu posso dizer? Para as características que vão apresentando, mas não é pro autismo. Tem criança que não precisa de medicação nenhuma. Nenhuma. Né? Não existe uma medicação que ela vai tomar e ela vai sair do espectro. Não existe Sim. isso, né? E daí a pessoa, os pais ficam como responsável de levar essa criança, essa pessoa, ou a pessoa que já é um adulto que tem esse espectro, procurar um médico. Um psiquiatra, um Isso. neurologista, né? Se Seria for isso. criança infantil, se for adulto, adulto, e ele que vai avaliar e vai medicar, né? Diante do quadro que está sendo O apresentado. que foi apresentado, Tem entendi. muitos adultos autistas que acabam apresentando crise de ansiedade, depressão. Isso aí precisa ser medicado. Então, você não está medicando o autismo. Você está medicando o que está aparecendo junto com ele, né? E aí, você tinha me perguntado uma coisa que acabou passando. Criança, a gente trabalha para que ela tenha uma funcionalidade até a vida adulta. Então, o que eu espero dessa criança? Né? Que você me perguntou, Sara, a vida adulta, o que você espera? Eu espero que seja um adulto funcional e independente. É o que a gente busca, tá? Então, mas Legal. para isso, a gente tem que desconstruir muitas coisas com as famílias. Enfim, mas que ele seja funcional e independente. Entendi. Lembra que eu falei que eu não escolhi o autismo que me escolheu? Sim, Então, antes da faculdade, eu achei que tinha sido por causa daquele lance da faculdade, do seu estágio. não, o autismo me escolheu bem antes. O autismo me escolheu no ônibus da faculdade. Eu ia para a faculdade de ônibus. Quem é mais velho aí sabe que tinha uma. Nem lembro qual era a companhia que fazia Piracicaba Rio Claro. Então, primeiro ano eu fiz isso, 1 ano e meio, depois eu morei lá. E no meu ônibus, eram 5 ônibus que ia. Então, essa pessoa podia estar em qualquer ônibus, mas ela estava no meu ônibus. Tinha um cara que estava dentro do espectro. Era um Asperger. Coincidentemente, ele estudava no meu corredor, no bloco que eu estudava. Então, eu encontrava com ele no ônibus, eu encontrava com ele na faculdade. Todos os dias. Todos os O dias. que é essa palavra que você falou? Antigamente, antes de ter o transtorno de espectro autista, a gente tinha o autismo e a síndrome de Asperger. Hoje a gente não usa mais síndrome de Asperger. É um termo. Hoje é isso. A síndrome de Asperger seria o autismo de alto funcionamento, o autismo leve, enfim, mas a gente não usa mais. Mas na época ele era diagnosticado, porque ele foi diagnosticado muito lá atrás, né? E ele me chamava muita atenção, porque era uma pessoa super funcional, estava na faculdade, né? Super independente, dirigia, só que extremamente excluído Pelas outras pessoas. pelas outras pessoas. Mas ele achava que ele, assim, era uma situação bem difícil, porque ele achava que ele era incluído, mas as pessoas o incluíam de uma forma maldosa, né? Então, assim, faziam brincadeiras. E aquilo me incomodava muito, porque eu via que ele tinha algo diferente. Eu estava no primeiro ano de faculdade, eu nem sabia que existia autismo. E aquilo me incomodava muito e me chamava muita atenção, porque alguns autistas, eles têm uma alteração na prosódia, na fala. Então, ele fala, mas sabe essa coisa que nós fazemos de essa melodia da fala, que você sabe se eu tô brava, se eu tô feliz, eles têm uma dificuldade na prosódia. Então, é uma fala mais robotizada, enfim. Entendi. Tem dificuldade de identificar também no outro isso? Sim, sim. Então eles têm dificuldade de sim. falar, De ter essa questão transmitir Isso. e também Muitas perceber. vezes ele não sabe se você tá bravo, ele tem uma questão de comunicação. Então talvez né? até por isso ele não percebia muitas das vezes a Exatamente. maldade do grupo ali que estava Exatamente. envolvendo ele, mas de uma Exatamente. num E aí, contexto. isso me incomodava muito. Então, eu ficava muito perto, assim, dele para tentar, não salvar, não era isso, mas
me incomodava, sabe? Sim. Ele tinha uma memória, tem uma memória fantástica. Então, por exemplo, o pessoal pedia para ele cantar Eduardo e Mônica, né? E aí ele começava a cantar e o pessoal interrompia ele de propósito e começava um outro assunto, um outro assunto, um outro assunto. 20 minutos depois pedia para ele voltar a cantar, ele voltava do mesmo lugar que ele tinha parado. Então, foram coisas que foram me marcando. Enfim, fui para a faculdade, depois mudei para Piracicaba, não tive mais contato com ele. Meu primeiro estágio, quase me formando, foi na APAE. Quem eu encontro trabalhando lá? Ele. Ele. Rio Fantástico. Claro. Ele, né? E aí, assim, eu falo que aí foi, e foi que o autismo me escolheu mesmo, porque daí eu comecei a estudar, entendeu? Já era formada, e comecei a querer entender o que passava, como que funcionava a cabeça daquela pessoa, né? Ele concluiu a graduação? Concluiu, E tem concluiu. pessoas que acham que não, né? Não, Que a gente, pessoa... exato, Fala pro pessoal que acha que o autista, ele talvez seja impossibilitado de várias formas e que vai ser impedido ali de Não, fazer gente, tudo não, que envolve cognitivo, tudo que Claro envolve que relações tem, né, assim, pessoais. ó, claro que tem as comorbidades. Então, assim, se a gente for falar, tem muita coisa. Tem a criança dentro do espectro que tem uma deficiência intelectual, junto, enfim. Mesmo assim, a gente não pode incapacitar, a gente tem que tomar muito cuidado para não incapacitar essa criança, né? Esse ser humano. Então, a gente tem que fazer com que ele seja independente, autônomo, dentro das condições dele. Quanto Incluir, mais. E incluir, mas incluir de verdade, incluir de verdade. né? Incluir de verdade. E aí, esse é um caso enfim, de um adulto, namora, Legal. larga, às vezes desabafa comigo no Face, manda, né, enfim, uns desabafos lá comigo. É, mas é isso que a gente procura, tá? Mas mesmo assim, eu percebo que ainda é algo muito difícil para as pessoas aceitarem. Não é aceitarem, é enxergarem, né? E quando eu falo incluir, eu costumo dizer que eu não quero que que o autista seja incluído, porque ele é autista, sabe? Eu não quero que aquela criança seja incluída porque ela é autista. Eu quero que aquela criança seja incluída porque ela é um ser humano. E ela tem que ser respeitada Boa. dentro dos limites dela e das condições dela. Porque, por exemplo, todos nós temos um calcanhar de Aquiles aqui. Eu fui uma pessoa que sempre fugi das matérias exatas, porque para mim é muito difícil. Então, eu sempre fui aquela que raspava e passava empurrando, e que tinha que ter professor particular. Mas eu tive condições de ser incluída, porque isso não é tão, né, fora. Então, Sim. todo mundo tem. Eh, a gente tem que incluir de verdade pensando que ele é um ser humano, que sente dor, e que sente tristeza, e que sente alegria, e que sente raiva. Enfim, não porque ele é autista. Lembra daquela história que eu falei quando você Lembro. falou ali do, na relação na escola, Sim. né? De inclusão e relacionados. Eu tive um estágio num colégio e tinha nesse estágio duas crianças que tinham Estavam dentro do que espectro. estava dentro do espectro. E uma, ela era completamente diferente da outra. E, inclusive, também não esqueço do nome deles, mas era assim. Ele era. Os dois eram bem inteligentes. Um era extremamente inteligente e não se dava bem com uma coisa, questão de barulho, ruído. Sim. Para ele incomodava muito o fato das crianças estarem conversando e ele não poder ouvir o que a professora estava falando. Isso daí era o ápice para ele, né? Quando ele vinha trazer isso daí para gente ou para os professores mesmo. Então era um aluno assim que tinha excelentes notas, né? Deve ter até hoje, tá na escola com certeza. Isso daí foi em 2019. E então os professores estimulavam, trocava de sala, procurava pegar uma sala que, né, tentava conscientizar os alunos, isso com um deles. O outro, ele era uma criança ali que, segundo os professores, ele dava muito trabalho. Então ele incomodava os alunos. Mas era assim, existia uma forma de fazer
com que ele pudesse se sentir mais incluído naquela sala de aula mesmo, com um trabalho diferenciado, que foi o que a gente tentou fazer ali. Mas existia muita resistência, principalmente por parte de uma professora em particular, e era ela chegar na sala de aula e botar ele pra fora. Mas era assim, era batata. Ela chegava, mas não dava 5 minutos, ele já ia pra fora e ela pedia pra ele ficar esperando lá fora com a... Tinha uma responsável lá que ficava com ele. E eu fui percebendo isso. No segundo dia de estágio, eu falei, meu, mano, de novo esse aluno tá pra fora, né, e tal. E daí fui entrando mais naquilo, e daí eu fui percebendo, a gente tentou fazer um trabalho mais voltado para isso, mas eu não sei até onde isso foi efetivo, sabe? Existia uma coisa muito institucionalizada ali naquele Exatamente. colégio, entre os professores, aquele era o aluno problema, Exatamente. e era o aluno que só passava de ano, mas que não estava acompanhando tudo aquilo que estava passando. Então, quando os professores davam um desenho para que fosse feito, dava atividades para que fosse feito e tal, para ele era sempre uma atividade à parte. Era sempre aquilo que só para passar o tempo. Então, das duas, uma. Ou ele ia para fora, ou ele ficava na sala de aula fazendo qualquer coisa. Isso não é inclusão. Isso não é inclusão. Inclusão é quando eu dou condições para aquela criança, de formas diferentes, muitas vezes porque eu preciso me reinventar, participar do que está acontecendo, do que está rolando dentro de sala de aula. E isso é inclusão. Sabe o que eu percebo? Você falou dessa professora, né? E não é só ela, enfim, tem outros profissionais, mudar de trabalho. Quando eu tenho que me reinventar, quando eu pego uma classe de alunos típicos, alunos bons, que não me dão trabalho, eu não estou falando do autismo só, tá? Eu tô falando, isso engloba crianças dentro que têm um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma deficiência intelectual. Então, quando eu pego uma classe linear, e eu tenho aquela bagagem da pedagogia não, da graduação e dos anos de trabalho, eu estou ali na minha zona de conforto, eu não tenho trabalho. Quando eu pego qualquer coisa que saia dali, eu tenho que me reinventar. Eu tenho que rever tudo aquilo que eu aprendi e que eu tinha como certo e começar a repensar, a refletir. Isso dá trabalho. Não querem isso. Não, as pessoas não querem. Infelizmente, as pessoas não querem. Porque assim, falar para você que são flores, que é tudo lindo, não é. Não é. Eu já apanhei muito dentro do consultório. Muito. Assim, de criança catar e então, me pegar e me machucar, de me tirar sangue, exatamente. Caramba! Mas o que eu acho, a partir do momento que você se propõe a trabalhar com o ser humano e trabalhar com criança e trabalhar com desenvolvimento infantil, você tá sujeito àquilo. Você tá sujeito. E você tá sujeito a ter que se reinventar o tempo todo, a ter que mudar o tempo todo. Se você não quer fazer isso, se você é uma pessoa... E tá tudo bem, tá? Não querer fazer isso. Tá tudo bem viver na zona de conforto. Cada um vive da onde... Mas aí você tem que procurar uma outra coisa. Tem nichos, né, de trabalho. Exato, que você vai mexer pode com fazer. papel, vai mexer com qualquer encontrar outra... o seu caminho, Isso, mas deixa exatamente. o seu local ali para ser feito com um quem... profissional comprometido. Exatamente, exatamente. Eu acho que existe, além de profissionais que seguem essa linha aí na margem, né, de como que a gente pode falar? Eu lavo as minhas mãos, ou às vezes, assim, eu tenho uma forma de trabalhar e é aquilo. Além disso, existe um sistema. Que é um sistema falho. Como que ele chegou até essa sala de aula sem saber ler e escrever? Exato. E a vida da pessoa dentro do espectro, não só dentro do espectro, né? Qualquer pessoa que não seja tipicamente normal dentro daquela curva do esperado, ela já vive sob o efeito da violência constante. Né? Porque é exigido e esperado que, independente do que ela tenha ou que ela aconteça com ela, que ela reaja e viva como uma pessoa típica. E uma palavra mais simples é olhar para o cadeirante e falar, sobe a escada. Exatamente. É uma coisa que se existe. Pessoas não gostam de esperar o ônibus subir a rampa. Muitos lugares aí, é só andar no centro das cidades. Rampa você não vê, corrimão de acesso você não encontra. Exatamente. Você acha que isso é nível Brasil? Eu acho que sim.
Eu acho Você que é que nível. conhece outros lugares É, ali, na o que que você verdade, eu acho que é acha? assim, ó, é a nível mundial, né? E sim, existem países que estão mais à frente, existem países que estão mais atrás. Mas a gente tem que, assim, ó, a gente está caminhando ainda Tá nessa tentando? questão. Nós estamos tentando, né? Eu acho que já mudou muito, a gente já conseguiu muito, mesmo que através de lei, mesmo que eu tenha que fazer cumprir através de ação judicial, que eu acho isso o fim da picada, entendeu? Ter que ir na justiça e entrar com uma liminar para aquela escola aceitar o meu filho, eu acho isso o fim. Mas a gente ainda tem esse respaldo, O Brasil é um dos né? países que mais tem lei. Eu acho que para funcionar algumas coisas básicas, você Que tem não que. precisaria ter lei, né? Eles. Era ter só um pouquinho de ética e amor ao próximo, enfim. Faltou. Faltou, né? Faltou, acho que para a humanidade em si. Mas a gente tem, e a gente consegue fazer valer, sabe? Tem muitos pais que vão e brigam e se empoderam, só que a gente ainda está engatinhando, porque eu costumo falar para os pais, né? Eu já fui mais briguenta, hoje eu sou menos briguenta. Ah, Eu sei falo, como é isso. então, eu já falei pro Vanguardes, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando um pouco mais. A Talvez gente acaba relevando algumas amadurece, coisas, enfim, amadurece em né? alguns Mas eu sentidos. falo pros pais, eu falo, gente, não é favor, é obrigação. Porque muitas famílias se sentem como se, olha, a escola tá fazendo um favor de colocar uma monitora para o meu filho. A escola não está fazendo favor nenhum, o governo não está fazendo favor A nenhum. obrigação. É lei. Você paga imposto, você tem que exigir. Você não tem que ir lá, sabe? E ficar chorando porque seu filho tá lá sozinho, correndo, enfim, sem função. É lei. Eu falo que é tão simples fazer o certo, né? Mas a gente tem que brigar para fazer o certo. Então, assim, as famílias estão se empoderando mais, os profissionais estão se capacitando mais. Eu vejo professores com mais vontade de aprender, de se capacitar e enfim, de dar um melhor para aquela criança. Eu tenho um projeto que é um projeto já antigo meu, quando não se falava tanto em autismo, e falava em autismo, mas em atraso de fala em linguagem, quando começou a crescer, né? E eu via que as professoras tinham uma dificuldade muito grande em entender o que estava acontecendo na parte da comunicação, na minha parte. E aí, uma pessoa me convidou falou, era uma coordenadora, uma diretora de escola municipal, e ela me convidou para fazer uma palestra, né, para os professores. Falei, vou sim, montei uma palestra e tal. E foi muito legal, não cobrei nada, óbvio que eu não cobrei, né, Te municipal. contrataram quanto fonoaudióloga. Me Porque você chamaram. também é analista do comportamento. Sou. Fiz de formação porque minha linha é comportamental, né? E aí eu fui e achei muito legal. Uhum. E achei muito legal. E aí surgiu uma ideia. Quem quisesse, eu tava ali para fazer. E aí começou. E aí foi uma Entre os alunos, entre os alunos, entre as ou escolas. as Então escolas. eu rodei antes da pandemia, até começar a pandemia, eu rodei acho que quase todas as escolas municipais aqui em Rio Claro, dando palestra e tentando capacitar esses professores para eles, de alguma forma, conseguir ter um olhar melhor, até para encaminhar, né? Legal. Orientar os pais, porque Como que contrata esse profissional? Desculpa te cortar, só para. É a escola que busca? para palestra, você diz? Para Na verdade, eles me convidam. Sara, você quer vir? Você pode vir? E eu vou, uma né? iniciativa É uma legal. iniciativa da escola, e aí eu vou, disponho meu tempo, porque o que acontece? Muita gente tem plano de saúde e tem os atendimentos dos planos, ok, mas a grande maioria não tem. E terapia no Sistema Único de Saúde é um caos, gente. Vê É lá. crianças que ficam 2, 3, 4 anos na fila de espera. Então, quando você dá um pouco de conhecimento para esses profissionais que estão ali, ó, de cara com a criança, que são os professores, e tá com a família todo dia, de certa forma você ajuda. Eu não consigo atender todo mundo, mas eu consigo plantar uma sementinha em cada um e isso propagar. É pouco, mas é alguma coisa, Sim. né? E aí, agora, esse ano, voltou Não acho as que seja palestras. pouco, não. Eu acho que você, como indivíduo, fazendo esse movimento é muito legal, cara. Então, esse ano voltou as palestras. Então, eu já tô com várias escolas, enfim. E é Ótimo. muito legal mesmo, porque é propagar conhecimento, né?
Muito bom, Você tinha me parabéns. falado, você tinha me perguntado se eu sou analista do comportamento. Lembra que eu falei que a gente tem que sair da nossa zona de conforto e buscar Sim, conhecimento? É nossa isso. bolha. É isso. Eu fui fazer a análise do comportamento aplicado para me capacitar, para ter mais ferramentas É uma e pós da sua formação? Como que é? na verdade, a análise do comportamento ela é uma pós-graduação que pode ser feita por psicólogo, pode ser por fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfim, e vai trabalhar questões comportamentais e habilidade de aprendizagem mesmo, né? É como você trabalha com as habilidades, como você ensina essa criança. Não é o meu foco, tá? Eu fui fazer formação para ter conhecimento e para unir aquilo que eu faço. E eu costumo dizer que eu sou fonoaudióloga de formação, especialista em linguagem, é o meu foco de trabalho. E mesmo Entendi. quem não é analista do comportamento, uma fonoaudióloga que é especialista em linguagem, segue outra linha, ela tem total condição de atender essa criança. Por que eu estou falando isso? Porque a análise do comportamento é uma ciência maravilhosa. Só que caiu na graça do mundo, né? Então as pessoas descobriram e agora vem muita prescrição médica assim, ó. Encaminhe o paciente para fazer fono-aba. Não existe fono-aba, O que é tá? isso? Uma fonoaudióloga que tem a aba. Não existe isso, gente. É assim, ó. Tem a fonoaudióloga que ela pode ser analista do comportamento, mas ela pode não ser e saber lidar e dar conta daquele indivíduo na comunicação dele plenamente. Então, ela Entendi. precisa ser, o profissional precisa ser fonoaudiólogo, especialista em linguagem. Ele não precisa ser fono-aba. Não existe fono-aba, não existe fono-prompt. Isso aí são técnicas que a gente aprende para enriquecer o trabalho da gente. Por que eu estou falando isso? Porque eu luto muito pela fonoaudiologia, pela comunicação e pela linguagem, né? Quando a gente limita, o profissional coloca lá, indicação de fono-aba, por exemplo, qualquer outra fonoaudióloga que possa ter uma puta de uma bagagem de linguagem, ela é descartada, porque ela não tem análise do comportamento. Ela não precisa ter. O que é o ABA? Análise do comportamento aplicado, tá? A gente vai trabalhar as questões Então comportamentais, de espera-se que a ensino, pessoa tenha um, que e tenha não o precisa. outro e não Não precisa. necessariamente. Para eu trabalhar a linguagem do Entendi. outro, eu não preciso ter aba. Eu preciso ser especialista em linguagem e estudar comunicação. Só que caiu nisso, sabe? For no aba. E aí não tem. E aí os pais ficam loucos. E aí tá também desmerecendo quem segue uma outra linha. Uma linha que não é Sim. do comportamental, uma linha que é mais da psicanálise e que dá muito certo. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quem que vai Aconteceu com a lidar? Fona, como acontece com muitos profissionais ali, de Isso. ficar se esperando coisas específicas dele e Exatamente. desmerecendo aquilo que foi feito. Exatamente. Então, é Complicado. muito legal quem faz a formação. Eu fiz a formação, estou terminando a formação, uma outra formação, que também é para trabalhar com autismo, que é o Denver. Mas não quer dizer que só quem tem isso que vai trabalhar com autista, né? Então, assim, as pessoas têm que começar a desmembrar isso, né? Até para dar crédito para aquele profissional que não estudou análise de comportamento, mas dedicou a vida para a linguagem, por exemplo. Ótimo. Eu tenho uma pergunta pontual para fazer antes da gente caminhar para as perguntas dos nossos convidados. Se você fosse pensar na palavra sucesso, dentro de tudo isso que você viveu até hoje, e fosse pensar em algum fracasso, qual seria? Você diz em relação aos atendimentos que eu faço A vida. ou a minha vida? A sua vida pode também ser em questão de atendimento. Bom, a minha vida, eu vou até relacionar isso. Eu acho que eu sou grata todos os dias, porque eu acho que eu tenho muito sucesso, porque tudo que eu me propus a fazer e me proponho a fazer, eu consigo. Eu hoje estou com um lugar que eu sempre sonhei, meu consultório, uma sala legal, eu consigo acolher as famílias, as crianças, nem sempre me frustro muito, que é natural do ser humano. Eu me sinto uma pessoa de um grande sucesso profissional, né? Pensando na parte pessoal, também me sinto
tenho muito sucesso, tenho uma filha linda, que vai fazer 15 anos 15 esse ano, anos. 15 anos. Sofia, ela é um presente de Deus, uma menina assim, dedicada, doce, meiga, carinhosa, caseira, enfim. Tem um marido super parceiro, mas assim, muito Legal. parceiro. Foi um cara que falou assim, ó, vai que eu seguro as pontas. Então, era o pai, foi o pai e mãe, enquanto a Sofia não teve a mãe, porque a mãe estava estudando e correndo atrás, então era aquele pai que é o pai até hoje, que faz a janta, faz o almoço, arruma a mochila, fazia o coque pro balé, tentava maquiar ela pro balé. Então, assim, eu tenho uma família, uma rede de apoio neles que tenho muito sucesso em relação a isso. Fracasso, acho que tive vários durante a vida. Mas aquele assim que foi o trampolim que te impulsionou pra frente. Que a gente sempre tem um que mobiliza toda a nossa força pra ir pra frente. Ou que coloca pra baixo, a pessoa fica no fundo do poço. É. Que não acha que... Que geralmente é esse que impulsiona, é o mais difícil de sair. Eu tenho um fracasso. Eu tenho um fracasso que foi que me derrubou lá no fundo do poço. Eu falei, não, esse lugar não é meu. Quando eu me formei, meu marido não é daqui, enfim, é uma história que até dá outro podcast. A gente se conheceu através de internet e já estamos aí 20 anos juntos, então deu certo. Mas ele legal. morava em Suzano, São Paulo, né? E aí eu me formei e fui para lá. E lá foi meu fundo do poço. Então, lá eu sempre fui uma pessoa muito engajada em tudo. Então, faculdade, eu vivia a faculdade plenamente. Eu era do DCE, eu era do centro acadêmico, eu me envolvia em tudo que vocês possam imaginar. Então, eu sempre fui muito engajada nas coisas. Quando eu fui para lá, eu fui tirado tudo isso de mim, né? Foi tirado amigos, família, tudo. Uma E eu nova realidade. uma nova realidade. E lá eu não consegui me reinventar, lá eu não consegui me reencontrar. E lá eu tive uma depressão muito foda. E assim, eu lembro que chegou uma situação que eu falava, eu tinha vergonha de falar com as pessoas, de me comunicar, de pedir informação para o outro. E eu falava, cadê aquela pessoa que ia lá tentar falar com o reitor enfim, né, que tentava mudar o Caramba. mundo? Eu tinha me perdido ali. Isso você tinha quantos anos? 21 anos. 21 para 22 anos. Sabe aquele limbo? Que você fica num limbo ali? Eu falei, não, eu preciso me reinventar. Eu preciso sair daqui, senão eu vou morrer. E aí eu falei, meu marido também estava a fim de mudar. Eu falei, ó, eu tô voltando para Rio Claro. Vamos E voltar ele para Rio topou? Claro. Ele também tava numa fase, tipo assim, ó, eu preciso mudar de vida também. Vamos para Rio Claro. Só que eu era recém-formada, que fui embora e que não construí nada. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 3 anos, tá? Ele era advogado, mas lá ele tinha os clientes dele. Aqui ele ia ser um desconhecido. O que a gente vai fazer? Falei, vamos montar Começamos a pesquisar, falei, vamos montar um depósito de bebida. E montamos um depósito de bebida. Em Rio Claro? Em Rio Claro. Caramba! E aí tocamos isso 2 anos. E 2 anos eu fui estudando. E estudei acupuntura, enfim, fui estudando. E ele, enquanto advogado, atendendo? Não, ele Com depósito. não tinha como, né? Porque ele fazia entrega, enfim. E aí foi o que deu o trampolim da gente conseguir uma grana, a gente tinha outra grana, de comprar a casa onde eu tô até hoje, de montar o consultório. Eu tinha feito o estágio na PAI, lembra? Enquanto estudante. Nisso aconteceu, Teve de uma me chamarem, oportunidade ali. me chamarem de volta. Legal. E aí foi assim, ó, eu falei, eu preciso agarrar todas as oportunidades. Então, esse fundo do poço, e foi um fundo do poço mesmo, e eu não tenho vergonha de falar, porque eu sei que muita gente passa por isso, de ficar Sim, 2 depressão. dias, 3 dias dentro com a de casa, mesma no roupa, quarto. com a mesma roupa, sem tomar banho, sem querer escovar o dente, sem querer ver ninguém, né? E aí eu falei, eu não posso, porque se eu ficar, eu vou morrer. Eu falei, ou eu mudo, ou eu morro. E aí foi quando eu fiz tudo isso. E aí eu olho para trás e falo, que loucura. Vivendo e vivona.
Que E loucura. você mesmo decidiu, assim, você viu a sua situação, Eu tinha que você fazer alguma entendeu que coisa. você precisava Eu agir. precisava mudar. E aí eu falei, não posso, eu tenho que pagar minhas contas, né? Eu vou para Rio Claro, eu vou para Rio Claro, mas até eu engajar na minha profissão, eu preciso pagar minhas contas. Ah, então vamos. Então nessa época, eu fiquei 2 anos enchendo o freezer, abastecendo o freezer de cerveja. De domingo a gente assava frango, então a gente acordava 4h30 da manhã para colocar o Colocar o frango na frango máquina para assar para as 11 estar assado, entendeu? Sim, Vendia maionese, era eu que fazia maionese no sábado. E assim, para mim foi uma puta de uma evolução de aprendizagem, porque eu me reinventei. E aí, depois que estava tudo estruturado, eu falei, agora eu posso voltar a ser não, porque eu era, né? Já tinha voltado com essa coisa, com essa gana, a focar na minha área e seguir, né? caramba, Então, eu legal. acho que foi isso. Foi uma história de fracasso, mas que... Deixa eu te perguntar, rapidinho, antes da gente ir para as perguntas, e eu sei que nós temos nossos horários, viu, hoje ali, que Sim, você tem os seus sim. compromissos. Hoje o Papo no Divã vai encerrar um pouquinho mais cedo, mas a conversa tá tão gostosa, né? Eu Muito. agradeço muito, viu, a sua presença. Tá sendo ótimo. E eu que esqueci minha pergunta, eu esqueci o que eu ia falar. É, retoma. Vamos Vamos para as perguntas, se você pras lembrar. perguntas, Você viu? faz para um lanche ali. e... Tá. Ah, lembrei Olha já. lá. Manda. Sobre a terapia. Você chegou a fazer terapia, participar Terapia com um Você profissional? como cliente. Sim, é, e recomendo para todo mundo. Pois é. O nós no mundo papo, precisa de terapia! e o Papo no Divã ainda não falou sobre terapias, mas nós vamos, né? Vamos conversar com terapeutas, com certeza absoluta. E, O mundo precisa de recomenda? terapia. Te ajudou? 150%. Me ajudou. Eu falo que o ser humano tem isso, né? Quando tá tudo bem, ele acaba deixando de fazer as coisas. Eu não tô fazendo terapia, mas preciso voltar, porque quem lida com o ser humano precisa fazer terapia. Já ouvi precisa isso. se entender, precisa entender suas questões, o que traz de bagagem, né? Até pra gente não ficar julgando o outro, porque, enfim. E eu acho que o mundo precisa de terapia. O mundo precisa de terapia. Muito bom, legal. Foi nessa fase que você estava lá, que você fez? Quando eu vim pra cá. Legal, tia. Bom, vamos lá. Seguimos. Primeira pergunta do Luiz Felipe Filhão. Até onde é possível melhorar a vida de um autista em nível elevado? A cura é possível? Você já... A gente vai fazer um batidão, Cura tá? não é possível, gente. A criança dentro do espectro vai sempre estar dentro do espectro. Ela vai melhorar, mas ela não vai ser curada. Lucas Argento perguntou se o autismo pode beneficiar a pessoa em algum grau. Deixa o exemplo de Albert Einstein. Nem sabia que o Albert Einstein era autista. Na mídia a gente teve o caso... Questões, né? Assim, olha, o autismo, a gente tem um autismo a gente tem pessoas autistas de alto funcionamento, de altas habilidades. Mas, por exemplo, ele pode ter uma grande habilidade para música, tá? Só que uma pobríssima habilidade para interação social. Entendi. Você entende? Sim. Tem uma empresa que... Então, sucesso é relativo. Entendi. Tem uma empresa que era um trabalho bem específico de sistemas e ela dava preferência para contratação, não é brasileira, mas ela dava preferência para contratação com pessoas com aspecto autista. Eu achei demais, cara. Isso daí, porque tem tudo a ver em relação, quando eles são focados. Eles são muito. Eles são assim, muito, né? E assim, regra é regra. São literais. É aquilo. Não tem Tanto aquilo quanto mais ou horário, menos. quanto fazer Tudo, a de rotina, produção. enfim. Mas é o que eu falo, sucesso é relativo. Eu posso ter sei lá, um Einstein, né? Que é um gênio, enfim, mas que na vida pessoal dele foi um desastre. Não sei se foi, tá, gente? Eu tô dando um Sim. exemplo. Então, o sucesso é uma coisa muito relativa. Mike Henrique, quais são as características de um autismo leve? Puxa vida, depende da idade. Olha, é uma criança que vai ter um déficit, pode ter um déficit de comunicação, mas não tão grande, então ela até interage um pouco com o outro. É difícil, gente, é muito difícil a gente mensurar graus, né? A gente consegue fazer isso quando a criança é um pouquinho mais velha. Quando ela é pequena, a gente só vê o que tá ali um déficit mesmo. Então, é difícil eu pegar uma criança de 2 anos e falar, essa criança é severa, essa criança é leve, é muito complicado, tá?
Então, essa coisa de grau, a gente tem que dar esquecer um pouquinho, É. tá? Esquecer um pouquinho. Mas existe pro autismo a questão de graus? Tem, A diferença, por tem. exemplo, Leve, do moderado, severo, tem. leve, moderado e severo. A diferença, isso talvez também, a diferença do síndrome de Down. O síndrome de Down não tem grau, eu ouvi dizer. Na verdade, a gente não classifica em grau, mas, por exemplo, a gente sabe que a criança com síndrome de Down, ela pode ter um comprometimento cognitivo, uma deficiência intelectual junto. E aí, sim, a deficiência intelectual, a gente tem graus. Você entendeu? Entendi. Tudo é estímulo pra Pra pessoa que síndrome tem de síndrome Down. de Down, né? Isso. Eu lembrei de um trabalho que a gente fez. Vamos seguir. Como ajudar uma criança autista a se enturmar e fazer amizade na escola? O nome Da dela. Jéssica Gato. Isso é legal, gente. Eu tenho que ser a ponte disso, eu tenho que estar ali facilitando isso. Então, Você como quem? você, no caso, na escola, essa criança tem direito a ter uma monitora, né? Então, eu tenho crianças, por exemplo, que tem monitora, e a pessoa fala assim: ah, mas ela lê, ela escreve, ela é super bem na escola, né, vai bem. Mas na hora que ela vai pro intervalo, ela fica sozinha. Ela não consegue socializar com os amigos, ela não consegue perceber que ela tem que ir na fila da merenda pegar o prato, entendeu? A monitora não é só para ajudar na aula, ela é para ela é o apoio ali para isso. Um Então, apoio social ali também. exatamente. Então, ela vai fazer essa ponte. Será que elas sabem disso? Não, muitas não sabem. Né? Aliás, muitas acham que elas estão ali apenas para cuidar, como cuidadoras. Sim, era o que eu lembrei. Tinha uma cuidadora. Uma cuidadora, não é cuidadora. Ela é uma monitora, um Uma- acompanhante terapêutico, enfim, ela não é uma cuidadora, ela tá ali para facilitar nesses processos, entendeu? Então, a monitora que tá com essa criança, ela vai fazer, junto com a orientação da psicóloga, da fonoaudióloga, ela vai aplicar tudo que a gente orienta ali. Então, ela vai fazer essa ponte. boa. E a última, da Kathleen Carvalho, criança que não gosta de barulho, gosta de brincar sozinho, mesmo tendo outras crianças, pode ser um sinal de autismo? Pode ser um sinal de autismo, né? Mas pode ser um sinal de uma questão sensorial aí. Então, uma criança que tem uma alteração, não vou me aprofundar, porque isso é mais da área da TO, da terapia ocupacional. É uma criança que tem questões sensoriais alteradas, ela tende a não, por exemplo, não gostar de barulho, né? Claro que tem uma classificação de hiporreativa, hiperreativa, que eu nem vou entrar no mérito. Uhum. Porém, tem crianças que têm questões sensoriais, têm um transtorno de desenvolvimento de linguagem, né? Um combinho ali, mas não são autistas. Então, a gente tem que tomar cuidado de classificar a criança como autista só por algumas coisas, sabe? Tem Sabe como o uma pessoa, checklist? sim, a pessoa ser diagnosticada com autismo e não ser uma pessoa Eu com tenho muitos. Isso acontece. Muito. Muitas. Mais do que a gente gostaria. Porque, Por isso que precisamos sempre de bons profissionais. porque a criança, uma vez laudada, é laudada, né? É como se tiver É o carimbo. Você marca, como se estivesse marcando um animal, cara. Eu não gosto disso. O Exatamente. laudo é uma marca séria. Uma vez que Uma tem, marca Quem que faz séria. esse laudo aí que eu quero conversar com ele? Quem que é? É médico? Normalmente quem dá o laudo é o médico, mas a gente espera, né, que o médico ele converse com a equipe profissional. Por quê? Porque ele precisa saber da fono, ele precisa saber da psicóloga, ele precisa saber da TO, como que é essa criança, qual é o desenvolvimento, como está sendo a terapia. Nossa. E em cima de tudo isso ele Que lauda. tenha mais isso na prática, né? Mais esse Sim. trabalho multiprofissional. Infelizmente. Porque, né, não vou nem entrar Ninguém também trabalha nessa. sozinho. Eu falo que ninguém trabalha sozinho. Ah, eu Ninguém. fico maluco da Eu ideia, também. cara, disso daí. Porque Sabe o que acontece? E eu fico até tenho um pouco de medo de falar, porque, enfim, se formou um mercado, e um mercado muito lucrativo do autismo. Muito lucrativo. só os testes, Muito lucrativo. especificamente para trabalhar com o espectro, são muito caros, né? Muito caro. E assim, eu acho que a gente tem que cobrar, claro, o profissional tá ali, tem o conhecimento, o tempo dele, mas virou uma coisa. Eu vejo crianças, por exemplo, que não precisariam fazer
muitas horas de aba que não tem necessidade, e tá fazendo 10, 15, 20 horas de aba, mais 2, 3 vezes de fono, mais 2, 3 vezes de TO, pais vendendo o que tem e o que não tem para pagar terapia, Caramba. sabe? Porque assim, ó, vocês não têm filhos. Eu tenho, e quando a gente tem, se Você tiver que faz... vender Meu, sua alma pro diabo, você vende. E aí você mexe com uma coisa muito séria, né? Você lucra em cima de uma dor muito séria. Então, assim, sim. eu não falo que tem que atender de graça, não é isso, mas a gente Mas tem não que se ter, aproveitar, pô, a da gente tem que ter bom situação. senso. Tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. Ô, Eu tenho muitos pacientes que chegam lá para mim e que eu poderia colocar duas. Não tô falando que eu sou santa, não sou santa, não. Mas assim, ó, chega lá com papel, olha, o médico mandou, eu sou a profissional, eu vou avaliar e eu vou determinar quantas horas são. O médico mandou fazer 2 horas de fono. E eu 2 horas avalio por por semana. semana. Eu avalio, a criança não tem condições de ficar numa sessão de 40 minutos, por exemplo, porque a atenção é curta, mas o médico mandou fazer 2 horas. Então, E aí eu poderia colocar 2 horas e deixar lá, ó. Deixa brincando. sim, Eu vou estar ganhando, entende? sim. Mas não é isso o objetivo. E aí você tem que brigar, porque o pai tem que entender que quantidade não é qualidade, Perfeito. né? Não é. Eu costumo comparar a criança com uma flor. Se você não rega essa flor, você mata ela seca esturricada. Se você rega demais, você apodrece a raiz dela. E isso acontece com a criança. Uma criança sem estímulo É uma é criança... um nada. É um que não vai... É um nada. Sim. Uma criança com muita coisa, ela fadiga, ela estressa, ela deprime. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho isso daí da pessoa... Assim, eu não sou contra os médicos, não, tá? Eles estão aí, estão Nem eu, os são heróis. meus parceiros, É, não sou, não. mas existe uma coisa assim, o cara uma profissão que o que ele fala é tido como uma verdade absoluta, nua e crua, e é tido e é aceito pelos pacientes, também é aceito por outros profissionais, porque ele é um médico. Cara, Existe o uma médico também é cultura. falho, ele Eu é ia um falar ser humano, ele pode ser um mau profissional. Isso. Existe Porra. uma cultura de que o que o médico fala é lei. Então, assim, e não são, né? Enfim, eu tenho médicos maravilhosos que eu conheço e tem médicos péssimos, assim como tem fonoaudiólogas maravilhosas e fonoaudiólogas péssimas, Sim. psicólogos maravilhosos, enfim. E quando vem algo duvidoso, e eu tento até rebater com os pais, com a família, é exatamente isso, mas o médico falou. Então, quer dizer, o que eu estou falando não vale Não de vale. nada. Né? Então, e isso, claro que o que deu isso em mim foi a maturidade, a experiência. Hoje eu tenho uma postura muito mais firme. Ok, então você vai seguir a linha do médico? Então eu tô saindo fora. Porque não dá, né? Não dá pra gente ficar num lugar que a gente não vai conversar a mesma Não vai ter a mesma ideia, a não mesma vai dar. interação, Porque a essa energia não vai bater. a criança não vai ser beneficiada. Porque eu vou orientar uma coisa e, enfim, e aí vai. E outra coisa, os médicos têm que ser parceiros dos terapeutas, né? A gente vê essa criança toda semana, muitas vezes mais que uma vez na E semana. crescendo, eu imagino, você que Eu trabalha tenho nessa pacientes tanto que tempo. começaram comigo com 2, que estão com 10 Ah, agora. que gostoso. Fantástico. Entendeu? E ainda passam com você de alguma forma? Tipo, Passam menos comigo. frequência, Isso, talvez. ou com outras demandas, porque daí tá se comunicando, mas tem a demanda da parte de escrita, enfim, vai surgindo outras demandas, né? Então a gente conhece muito a criança. E o médico, ele não vê essa criança toda semana, ele vê uma vez por mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Se ele não tiver o apoio da equipe terapêutica, ele tá no escuro. Funciona como um juiz, né? Exato. Ele pega todos os fatos, as evidências ali e puxa. tem que dar o... Palavra final ali, você que vai fazer tal coisa. Exatamente. Só uma perguntinha que surgiu agora. O valor médio de uma consulta? De uma consulta? Sessão, né? De uma sessão? De uma sessão? Olha, eu vou falar aí. Aqui em Rio Claro, entre 120, 130 a 200 reais uma Entendi. sessão. É um preço similar à terapia, para quem não tem plano, talvez. Terapia de Terapia psico? de psico. É muito parecido, né? Entendi.
40 minutinhos, 1 hora? Depende. Isso depende. Entendi. E uma coisa que eu Depende, queria... por exemplo, plano de saúde. Eles pagam por 30 minutos de terapia. E aí é 30 minutos. Entendo. até sessões de terapia, de psicologia. 30 minutos. 30 minutos. Sobreviva. Com essa informação. Você tá falando e de repente Ó, já deu a hora, meu amigo, minha amiga. É difícil. uma coisa que eu queria perguntar é... Não perguntar, era mais... Assim... O que você diria para uma pessoa... Porque, por exemplo, acabou de se formar. Acabou, assim. Ó, me formei hoje e amanhã eu vou começar a trabalhar com o espectro. Um conselho. Um direcionamento, alguma coisa. Uma fono que acabou de... Não, Um profissional. um profissional qualquer que vai Meu. trabalhar com o espectro. Boa. Tenha amor Manda. naquilo que você vai fazer. Tenha amor no outro. Goste de trabalhar com o ser humano. Tenha amor. Parece clichê, sabe? Tem uma frase que é assim, eu não sei, eu sou muito ruim de memória. Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Yang. Então, você tem que ser um ser humano acima de tudo. Você tem que ter amor. Quando você não tem isso, você pode ser o melhor. Não dá. Porque é com amor que você consegue se entregar, que você consegue passar dos seus limites, que você consegue apanhar e assim, ó, respirar e falar, meu, tá tudo bem, né? Quando você coloca outra coisa, o dinheiro, o sucesso na frente, você não dá conta de aguentar. Você não dá conta. Você não sustenta. Então, você tem que gostar. Você tem que gostar do ser humano, você tem que gostar da pessoa, você tem que gostar de estar ali, de participar desse processo. Se você não gosta, não faça, né? E tem que gostar de se reinventar. Pensa que você pegou o diploma da faculdade. Aquilo que você aprendeu é a pontinha do iceberg. Mas bem pontinha. Você tem que ter ânsia por conhecimento. Mas, acima de tudo, a hora que você tá com o outro, você tem que ter amor. Porque senão, não vira. Muito legal. Sara, agradeço, viu, a participação aí, essa troca de ideias e conhecimentos. Agradeço profundamente também. Eu que agradeço. Meu cérebro está saciado de informação. Eu que Poderia agradeço, conversar gente. com você nessa ideia aí até, né? Mas muito legal, né? O Papo no Divã, nós vamos continuar aí. Quem sabe a gente possa trocar ideia uma próxima vez. Eu tô super à disposição, Né? adoro conversar. Como eu falei pro Adorei. Anglares, eu sou aquariana, então a aquariana adora falar, né? Acho que só para vir falar de linguagem e objeto na comunicação já dá para fazer uns 4. Ah, dá. Episódios Dá. do Papo no Divã. Que a linguagem, o estudo da linguagem é incrível. O Papo no Divã está separado por temporadas, né? Nós temos o certo a primeira temporada. E vamos ver o que vai acontecer a partir disso. Eu espero que vocês tenham muito sucesso, porque é muito legal. A proposta de vocês é sensacional e, assim, espero que tenha 2, 3, 4, 10 temporadas. Muito obrigado. Vamos lá, então. Pessoal, a gente vai encerrando, então, por aqui, né? Um ótimo dia a todos. Agradeço aí quem pôde estar presente com a gente, quem pôde ouvir aí a nossa conversa, assistir. E nos vemos na próxima semana, né? Não, sem spoiler dessa vez. Sem spoiler. Sem spoiler. Semana passada nós demos um spoiler de que você estaria aqui. As pessoas já começaram meio que a fomentar ali, a perguntar, querer meio que, né? Mas semana que vem, vejam os próximos capítulos aí, acompanhando a gente no Instagram, Papo no Divã, no Facebook. Podcast Papo no Divã. Podcast Papo no Divã. E vai agora sair os cortes, né? No YouTube. No YouTube vocês vão conhecer o Papo no Divã, podcast Papo no Divã, e vai ter um outro canal de cortes Papo no Divã, oficial. Tá bom? Esse daí vocês vão acompanhar por lá um pouco da conversa que aconteceu aqui, mas vejam a conversa completa também no Spotify ali, quem quiser consumir ali o conteúdo mais por áudio. Tudo bem, então? Tudo jóia, tudo certo, tudo maravilhoso. Ótimo. Vanglares, é isso, meu amigo? É isso, meu querido. Então tá bom, pessoal. Tenha todos aí uma ótima semana e até mais. Até.